Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje nós falaremos sobre a participação do deputado federal e príncipe do Brasil, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele que esteve no Monarch Talks, onde ele pôde discorrer vários temas ali, né? Dentre eles, a questão de soberania nacional, sobre livre comércio, sobre regime chinês, sobre relações internacionais do Brasil, enfim, teve assunto para tudo quanto é coisa. E eu não pretendo entrar em minúcias como um todo, falar sobre todo o tema que ele discorreu lá. Eu acho que seria meio impossível fazer isso num vídeo curtinho aqui pro YouTube. Então, tendo isso em mente, eu gostaria de falar sobre um trechinho da qual eu achei curioso e eu acho que dá um bom comentário aqui para vocês e trazer algumas reflexões para que vocês fiquem matutando aí aos pouquinhos. Bom, o trecho em questão é esse aí. Quando acontece essa derrocada e a grande fome chinesa, Mao Tse-tung é secundarizado, aí eu diria que eles andam de lado, mas começou a arriscar de novo nos anos 70 até uma nova crise de fome. O maior risco era esse. E o que veio para abençoar esse risco foi a morte do Mao Tse-tung. Aí Mao Tse-tung morre, aí surge o Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping falou assim, agora finalmente a gente está livre do ônus ideológico e vamos liberalizar a China, por partes. Começaram como? Com as fazendas. Eles começaram a criar zonas de livre comércio e também de não privatizar, mas deixar a formação de preço de insumos agrícolas livre nessas zonas. E também começar a abrir para o mercado externo. Isso começou então foi uma falência política. Não foi por uma, olha, o modelo comunista chinês deu certo. Não, ele deu errado. Ele não garantiu a segurança alimentar do povo chinês e, muito pelo contrário, não garantiu a expansão da economia chinesa, porque tudo que Deng Xiaoping fez foi liberalizar. Então ele foi começando com as fazendas, as regiões, os portos, começaram a se reinserir a China no mercado internacional, que estava completamente isolado. A minha mãe e meu padrasto visitaram a China em 1984. 1984, com um grupo de empresários americanos, canadenses, mexicanos, etc. E obviamente com os brasileiros. Naquela época, em 84, os americanos falavam assim, o Brasil vai ser o país, a bola da vez, porque aqui na China a gente só consegue vir para cá para comprar seda, para comprar porcelana e não tem mais nada. Né? Isso em 84. Então, o que aconteceu nesse período dos anos 80, até no final dos anos 80, eles reabriram o mercado de capitais, reabriram a bolsa chinesa, ficou fechada do final dos anos 40 até o final dos anos 80. Isso foi Deng Xiaoping que fez. Isso perdurou até 2012. Então teve um largo período de liberalismo econômico. Não foi por causa do modelo político, foi por causa dos aprendizados da falência do modelo político. Como vocês puderam observar, vai naquela narrativa central de que a China conseguiu prosperidade após abrir o seu mercado para as empresas internacionais, para a globalização como um todo. E vai muito na esteira daquela narrativa central que até os Estados Unidos, de maneira até engraçado olhando nos dias de hoje, acreditava, né, que derrubaria o comunismo chinês através da inserção comercial da China no mundo, né? O que a gente pode analisar daí? Por que eu não acho que as coisas são tão simples quanto o nobre deputado colocou em questão aí? Eu não venho aqui tentar refutar ele, destruir a narrativa, não sei o quê. Não, como eu disse no começo do vídeo, meu intuito é trazer algumas reflexões que façam vocês pensar e algumas questões que eu acho bastante pertinentes no momento que a gente está vivendo, principalmente no momento geopolítico do qual nós estamos vivendo. A primeira coisa que eu gostaria de elencar aqui para vocês é a forma do desenvolvimento chinês, que é uma coisa extremamente à parte do que a gente estava comumente habituado, que eram com os modelos de industrialização da primeira e segunda revolução industrial. Nesses dois modelos, inicialmente com a Inglaterra e depois a gente viu grandes surtos industriais, né, com os Estados Unidos, Alemanha, Japão. O que eles fizeram ali? Basicamente, fecharam o seu país aos produtos internacionais, tiveram um Estado que foi motor no sentido de desenvolvimento, ou seja, criaram capital interno com pequenos bancos nacionais, desenvolveram setores da indústria mostrando aos seus capitalistas, seus empreendedores nacionais, que era possível investir e ter retorno naquelas áreas, e gradualmente, quase em todos os casos que eu citei aqui, o Estado entrava como uma força motor que mostrava que era possível, privatizava essas áreas a qual já havia demonstrado potencial, mandava para a mão de um empresário nacional e começava a investir nas demais áreas. Isso permitiu um desenvolvimento rápido e um desenvolvimento principalmente tecnológico, né? Então, os surtos industriais, basicamente, na fórmula mais básica possível e da maneira mais brutal que eu posso resumir aqui para vocês, eu diria que foi este sistema. Mas percebam, para essas condicionantes foi necessário um empreendimento tanto estatal quanto de empresários nacionais, ou seja, não é uma dualidade entre Estado versus empreendedor. Não, é a utilização consciente, inteligente das forças que compõem um país, o seu Estado e o seu povo. Também há de se observar
o rompimento com influências externas. Então, para que essas indústrias pudessem existir, elas precisavam tanto de capital interno com bancos nacionais, como também de protecionismo, para garantir o sucesso dessas empreitadas sem uma competição estrangeira sabotando o empreendimento. Isso são condições básicas para o experimento da industrialização, né? O modelo chinês, ele foi surpreendentemente diferente, porque como a gente viu o deputado apontando ali, ele abriu, né, as suas zonas comerciais especiais, trouxe empresas transnacionais, e aqui eu acho que é importante a gente observar a dinâmica do neocolonialismo. Hoje, a colonização de outras nações não se dá de maneira frontal, como foi no século XVI, ou o neocolonialismo do século XVIII e XIX. A grande questão se dá com essas empresas transnacionais. Agora é uma exploração capitalista em si. Basicamente, feito aquele processo de protecionismo e de um surto industrial no seu país, você, agora que está tecnologicamente superior a outras nações, você vai levar a sua empresa, já desenvolvida e forte, para nações fracas, para então destruir a capacidade dela de desenvolvimento e conseguir parasitar com lucros exorbitantes na sua filial, que está naquele paizinho da qual você está parasitando. Tanto você vai ter lucros em si com a empresa, como você vai quebrar a capacidade desse país periférico de desenvolver as suas próprias nacionais, como também você vai ter 1001 formas de arrecadar mais lucros de formas indiretas que não só os lucros imediatos escritos. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como esse processo, tanto do desenvolvimento como da colonização moderna, se dá. Você pode ver clicando no izinho aí, tá indicado aí pra vocês, tá bom? A grande questão chinesa é que eles utilizaram toda a sua capacidade craniana, o seu QI alto, para literalmente fisgar o Ocidente. O espírito de rapina das empresas, das transnacionais ocidentais, logo foram correndo pra China. Mão de obra barata, desregulamentação, tudo para você explorar ao máximo aquele povo, e a China conseguiu criar uma armadilha perfeita nesse sentido. Utilizou desse espírito baixo, porco, desse capitalismo liberal, para justamente mostrar que às vezes o caçador pode ser a caça. Na contramão do que se esperava, o Estado chinês não se enfraqueceu. O Estado chinês se aperfeiçoou, a sua burocracia se tornou cada vez mais técnica, ela não foi retroagindo, a democracia não aflorou no país. Esses grandes magnatas ocidentais não puderam colocar os seus cupinchas dentro da máquina pública chinesa, não conseguiram bancar candidaturas de deputados e senadores para que legislassem pelos seus interesses e não dos seus eleitorados. A China cortou a via de acesso para consolidar a parasitagem das multinacionais, das transnacionais na China. E fortificando ainda mais o aparato burocrático do Estado chinês, ela conseguiu espionar as empresas que estavam lá. Ela conseguiu dois grandes feitos. O primeiro, se mostrar muito mais rentável ter as indústrias na China, ou seja, conseguiu desindustrializar completamente o Ocidente, tornando o Ocidente refém do parque industrial chinês. E em segundo ponto, ela conseguiu com as indústrias lá basicamente estudar de maneira não muito legal as tecnologias desenvolvidas por essas empresas transnacionais, justamente para conseguir pirateá-las. E uma vez que você consegue ter acesso a essas tecnologias, você começa a fazer engenharia reversa para entender como ela funciona, e a partir desse conhecimento, qual você vai estar se nivelando com as empresas internacionais, você vai poder, a partir desse conhecimento adquirido da engenharia reversa, adquirir novas formas. Você vai consolidar aquele saber para desenvolver novas tecnologias. Ou seja, a China deu um grande salto tecnológico que demoraria muito mais se ela, pelo seu próprio esforço, lá sentada, tendo que fazer sozinha, desenvolver as mesmas tecnologias que as empresas ocidentais já tinham. Ponto fundamental foi se fazer como uma presa fácil para os grandes industriais ocidentais, para os grandes magnatas especuladores, para então atraí-los para o seu continente e nessa posição não fragilizar o seu Estado e utilizar essa posição para basicamente piratear toda a tecnologia industrial ocidental. Você conseguiu
assim, pular algumas décadas que demoraria para você sozinho desenvolver aquelas tecnologias. E hoje, a China consegue até mesmo desenvolver tecnologias pioneiras que nem mesmo o Ocidente tem ainda. Então, foi um grande checkmate. Foi uma jogada muito astuciosa da China. E isso não tem nada a ver com preferências. Se você é mais comunista, se você é de esquerda, de direita. Eu, por exemplo, sou nacionalista, sou anticomunista. Então, não há por que ter suspeitas da minha fala. O que eu tô passando aqui é um fato. É uma análise pragmática de como a China fez para alcançar a sua soberania e o seu desenvolvimento. Então é uma experiência muito importante para nós brasileiros que desejamos alcançar o desenvolvimento, analisar os casos mais modernos de os países que alcançaram esse objetivo. Fato importante, uma vez tendo pirateado as tecnologias ocidentais, os chineses começaram uma grande empreitada de criar os seus campeões nacionais. Então começaram a utilizar os produtos paralelos, né, o Made in China, que é basicamente uma versão do mesmo produto que tem no Ocidente, só que mais barato. A princípio, a qualidade era inferior, mas hoje, sinceramente, você nem consegue constatar uma grande diferença de qualidade de um produto feito na China copiando o ocidental ou aquele que é originalmente ocidental. Sem contar, como eu disse, que hoje a China tem tecnologias próprias, o que é um aperitivo ainda maior para os produtos chineses. A grande questão aqui é que a China começou a adotar a mesma postura da segunda revolução industrial. Lembra que eu falei que os estados adotavam o protecionismo, começavam a criar os seus campeões nacionais? Não era uma oposição entre Estado e empreendedor. Era o Estado dando as bases para o empreendedor nacional conseguir se desenvolver. Então é um Estado motor, o Estado que guia a nação. É as forças produtivas da nação trabalhando conjuntamente. A China vem fazendo esse processo. Não à toa que ela cria, né, os seus grandes campeões nacionais, as suas grandes indústrias, as suas grandes empresas, tanto na área industrial em si, como de tecnologia de ponta. Então, a China já começou, paralelamente à ideia de você se abrir ao capital estrangeiro, também aplicar o auxílio à sua indústria nacional. Isso é uma estratégia muito diferente e particular do que a gente conhecia até então. A China criou os seus próprios industriais, os seus próprios capitalistas, mesmo sendo ela comunista. Quer dizer que a China não é comunista? Eu diria que não. Para mim, isso tem tudo a ver com uma discussão que é central na própria ideia de socialismo. Eu não sei se você caiu aqui de paraquedas, mas é meio que todo mundo sabe, mas eu vou reforçar caso você não saiba. O socialismo não é uma ideia estritamente marxista. Existiram, ao longo da história, diversos socialismos, inclusive o socialismo que antecede Karl Marx. Ou seja, nem todo socialismo é marxista, mas o marxismo é socialista. Então entendam essa diferença só para não ficar confuso o ponto que eu vou colocar aqui. No início do século XIX, quando já se tinha, né, toda essa efervescência com a sociedade industrial, se perguntava quais seriam os rumos do mundo. Ou seja, muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo e de maneira muito rápida. Então, muitos teóricos começaram a aderir à famigerada dialética hegeliana. Afinal, o feudalismo foi superado pelo mercantilismo e agora a Revolução Industrial mudava todos os paradigmas do que se tinha por capitalismo até então. O que significava que a sociedade não estaria estamentária, ela teria um novo marco de evolução. O que viria depois do capitalismo industrial? Acreditava-se então no socialismo, na conciliação entre proletários e burgueses, como seria gestado o trabalho no futuro, rompendo com essas diferenças brutais de hierarquias sociais. Nesse contexto, é interessante analisar que existia, mesmo para os socialistas não marxistas, uma mentalidade de que o capitalismo seria superado. E isso é bem interessante, porque a China está criando uma simbiose bem estranha, que é o Estado Nacional, que é socialista, criando capitalistas internos mais controlados. Porque o que a gente vê em todos os outros processos industriais? Da Alemanha, Inglaterra, Japão, Estados Unidos. O mesmo Estado que foi o motor, que deu as bases para o seu empresariado se desenvolver, ele foi solapado, ele foi golpeado. Estes empresários que foram ajudados pelo Estado a ser os campeões nacionais, foram os primeiros a se voltarem contra os seus estados nacionais para capturá-los. Todo esse processo de desenvolvimento nacional foi capturado a bocas privadas por esses burgueses que tiveram ascensão econômica.
A China já passou por esse processo de criar os seus campeões nacionais. E aparentemente, o que ela quer mostrar é a evolução do capitalismo. É não deixar que após esse processo for concluído, ou seja, de ter grandes campeões nacionais chineses para competir com os outros centros do mundo, não se permita que essas oligarquias nacionais tomem o Estado para elas. O Estado chinês continua forte. Talvez esse passo de superação do capitalismo seja essa quimera que a gente está vendo agora, que é os campeões nacionais sendo chancelados pelo Estado Nacional. O Estado Nacional dá o pão, ajuda-os a crescer, mas, ao mesmo tempo, não permite que eles se voltem contra o Estado. O Estado está sempre em alerta e estimulando novos empresariados. Essa força, essa chama motriz que desenvolve a nação, fica perpetuamente rodando. Não estou dizendo que isso está acontecendo agora na China. Ela dá indícios de que ela quer ir para este lado. Se ela vai conseguir fazer essa grande empreitada histórica, que seria a superação dessa captura do Estado Nacional pela burguesia, eu não sei e eu não estou advogando em nome da China. Eu estou só trazendo aqui uma reflexão para que você pense nesses termos. Será que é esse o objetivo da China? Às vezes, pela sua própria particularidade do comunismo chinês, ela não parece estar querendo extinguir os capitalistas chineses. Pelo contrário, ela aparentemente quer apenas mantê-los em uma posição subalterna. Eleva eles para se proteger das oligarquias internacionais, mas ao mesmo tempo não permite uma ascensão a ponto de que eles capturem o Estado-nação. Seria essa a superação do capitalismo? Seria a China que faria esse processo? Eu não sei, mas fica a reflexão aí. Lembrando você que aqui no canal nós temos o Clube de Membros, onde nós damos formações exclusivas. Esse mês de abril, estamos tratando dos grandes expoentes do catolicismo brasileiro no século XX. Então tem grandes nomes tradicionalistas, como Jackson de Figueiredo, Plínio Corrêa de Oliveira, Arlindo Veiga dos Santos. Então assina, é só R$3 ou mais, se você puder me ajudar. Mas vale a pena demais, tá com qualidade de documentário, tudo muito bem editado. Então dá uma força aí, por favor. Se você não pode ajudar monetariamente, não tem problema, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e deixa um comentário que isso já ajuda demais, tá bom? Me ajuda divulgando esse vídeo aqui também. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.